Yavi, chefe de tribo da ilha de Upolu, nos mares do sul, voltando para sua ilha depois de conhecer a Europa, o homem branco, que ele chama de Papalag, os costumes e usos desse homem, reúne a sua tribo para contar o que viu. Vejam como ele explica o cinema. Assim como o mar não pode existir sem água, assim também a vida da Europa não pode existir sem um lugar onde se simula a vida. Não é fácil de descrever esse lugar que o branco chama de cinema. Sentados no escuro, os papalagues apertam-se uns contra os outros. Um raio de luz branco como luar aparece então na parede. E no meio dessa luz surgem os homens e mulheres semelhantes a verdadeiros papalagues. Estão ali para mostrar ao papalag as suas próprias dores e alegrias, as suas loucuras e fraquezas. Para os indígenas dos mares do sul, o mistério do cinema seria coisa de feiticeiros, como a feiticeira Ana Mulaerte, que hoje está em outra ilha, não a ilha de Upolu, nos mares do sul, mas uma ilha da utopia, esta. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Tem um lugar onde eu vejo que o cinema, não muitos, né? O cinema tomou o lugar do teatro, mercado, muito mais. Mas um deles que acho interessante é no pensamento como referência. Ver assim, a quantidade de filósofo que fala sobre cinema. Esse é um filósofo francês, o Clément Rosset, um livro dele só sobre coisas de cinema. E aí, só queria... Falo tanta coisa para pegar uma besteira. Que é uma das primeiras coisas que tem aqui, é uma entrevista que ele dá a outro filósofo. E aí eu gostei tanto da primeira pergunta que ele fez, um filósofo a outro, que pergunta banal, não tem nada de filosofia, mas que eu disse assim, vou fazer essa pergunta para ela sobre cinema, copiar do Roland Jacquard, perguntando ao Clément Rosset. Houve um primeiro filme como houve um primeiro amor na sua vida? E qual? Olha, houve. Claro, eu já tinha visto outros filmes. Mas foi esse que me falou. Que foi Amarcord. Amarcord. Lá com 13, 14 anos. No Biju, assim. Porque eu já tinha uma tendência ao cinema desde muita da infância primeva. Mas não era pelos filmes, era pelo desejo do registro. Eu tinha o meu avô, Durval, que eu achava que ia morrer toda hora, que ele era velho na minha cabeça. E eu queria filmar, para eu ter meu avô. Então, esse foi meu primeiro amor, era uma forma de imortalização. Depois, eu também gostava de escrever, gostava de ouvir música. E aí, quando eu cheguei ali no Biju, começou minha cinefilia. Quando veio a Amarcord, eu entendi que o negócio era... ia longe. Ali, para mim, transcendeu. E ali eu falei, eu quero fazer cinema. Eu quero um dia... minimamente... Eu me senti como aqueles personagens que veio o navio Rex, lembra? Pequenos no seu barquinho, vendo aquele navio de luz, né? Que é o próprio cinema, aquela coisa grande. E eu era aquele menino no barquinho, porque eu não tinha a menor ideia do que era cinema, mas eu queria. E ali já quis fazer cinema com 14 anos, eu já decidi. O que é uma coisa louca, porque eu não sabia exatamente o que era cinema, mas... E ali nunca mais eu quis nada, outra coisa. Legal. Mas sim, Fellini. Essa capacidade de trazer a alma, né? De trazer a poesia, de te deixar irmanado. E esse cinema que o Fellini fez e que mexeu visual, com o cinema, né? Com a história do cinema, é desses marcos na história do cinema, né? O visual, a poesia, e a o fantasia. Coração, né? E o coração, Fellini era muito coração. E também de trazer a Itália, né? De trazer o país
na cultura, de não tentar de ser o autêntico, né? De ser aquela mulher italiana, peituda, de não tentar ir para um estereótipo. Porque eu acho que hoje a gente trabalha muito com a imagem da estereotipia, né? Versus a imagem do arquétipo, né? Que eu acho que o arquétipo, quando a gente chega, quando agora você falou da Jéssica, ela tem força porque chegou a ser um arquétipo. É a filha da empregada que foi destinada a ser, né, amaldiçoada numa repetição de um ciclo social perverso e ela sai, né, desse círculo. Então ela atinge uma força, ela se torna uma semente, né? A ideia do estereótipo, que é esse ser igual, todo mundo igual, dentro de uma lógica de mercado. Então você deve ter o cabelo liso, né? Você deve ser assim ou assim. E isso prende as pessoas, faz as pessoas sofrerem, né? Ao passo que a imagem de libertação te ajuda a ser mais você, a ser mais feliz no fim, né? Então eu acho que essa ideia, o Fellini era muito isso, né? A gente sai, caramba, eu sou humano, eu choro, eu faço cocô, eu tenho ciúme, eu vou morrer, que droga, que lindo, que, né? Te traz de volta para a humanidade, assim. Acho que isso era, antes de tudo, dentro dessa ideia de cinema, essa ideia da humanidade, assim. E eu acho que o Que Horas chegou, assim. Acho que quando a Val entrou naquela piscina, ali eu acho que chegou no cinema e chegou no coração de uma forma muito forte, foi uma grande realização, né? Não, aí veio o coração, porque ela o tempo inteiro era a regra, era o respeito à ordem, a uma lei que a outra perguntou assim, quem foi que disse isso? Onde se aprendeu isso? Isso não se aprende. Isso é assim. Aí ali o coração, a felicidade da vitória da filha mudou tudo e acaba a lei, acabou tudo. É isso mesmo, é ótimo. Contra ela mesma, né? É ótimo, dentro da piscina. Imagina onde eu tô. E você sabe que essa cena teve uma coisa forte, a coisa do presente de volta, né? Porque estava lá no roteiro e desde sempre o símbolo da piscina vem desde a primeira cena e termina naquela. E no dia da filmagem, que seria à noite, a Regina cismou que não queria fazer aquela cena. E que aquela cena era ruim, que não fazia sentido nenhum. Porque ninguém entra na piscina de noite, que só entra na piscina de dia. E que ninguém entra na piscina com a piscina aqui. E aí ficava eu e o Léo, o Neto, o empresário dela, não, Regina, mas ela só vai entrar porque é de noite, porque a piscina fica aqui. E ela foi ficando brava, de mau humor, e ia no estúdio, na cenário, falava mal de mim. Vocês não acham que ela tá louca? E eu só tinha uma certeza, que ela ia fazer aquela cena. E, claro, hoje eu entendo que ela sabia que era a grande cena do filme, e ela teve algum medo, né? Porque, justo por ser grande, talvez ela tenha ficado... Enfim, insegura. Né? Mas aí foi... Assustada. E ela viu, a câmera foi pra dentro da piscina, ela viu o que ela tinha que fazer e ela ainda estava assim. E aí eu cheguei e falei, Regina, é uma traquinagem, não é nada, não faz nada, não tem nada pra fazer, é só entrar. E aí ela, mesmo assim, era o último dia dela, a gente rodou e ela ficou rodando vazio e ela despediu da equipe inteira e entrou. Quando ela entrou, que eu vi o primeiro passo, que a Regina, de tudo, é uma bailarina, né? Isso é uma outra coisa do corpo do ator. Capacidade da reprodução, né? De gestos observados. E ela veio com um passo que eu já falei... Eu olhei pro Thales, que era o diretor, já falei, isso aí vai. E aí ela fez aquilo, aquela beleza, ela foi aplaudida em cena aberta. E aí veio toda aquela emoção da verdade que tinha aquilo. Quer dizer, se ela tivesse sabendo que era a cena, talvez não tivesse jamais a potência que tem por ela estar resistindo a entrar na piscina. A Regina me ensinou muito a entender o ator, sabe? Porque eu acho que ela é uma atriz... Isso, né? A Val é um personagem que ela criou, sim, mas vem muito da observação dela. Existem gestos da boca, gestos da mão que ela faz, que todo mundo no Brasil que conheceu uma mulher nordestina dessa geração, empregada doméstica ou não, conhece. São gestos... e são coisas... Parecia que ela tinha uma coleção, parecia que... Cadê o álbum que você guardou? Toda essa perna, esse braço, essa boca. E claro, ela não tem álbum nenhum, mas em algum lugar dentro dela tem.
Um museu de gestos. Eu fiquei encantado com uma cena, por exemplo, aquela cena que ela fica montando aquele conjunto que ela deu. Como ela criou, é sensacional. Não, e ela fez a relação do preto com o branco, porque, claro, isso estava ali, existia, para chegar naquela bandeja foi muito estudo, porque ela tinha que ser entre o culto e o inculto, né? Entre o que essa acha cafona e essa acha chique. E achei legal o tempo que você deu para aquela cena. Ela é muito saborosa. Mas aí você vê que é engraçado, porque a gente filmou esse primeiro take que ela improvisou, que é o que está no filme, e depois, naturalmente, fizemos uns close e tal. E a primeira versão a gente usou, tentou comer o tempo, né? E depois a gente olhou e falou, não. Então, é inevitável falar dos prêmios que tudo isso acaba de ganhar. A gente fazer uma janela ao vivo, vou ficar aqui do teu lado, o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, não é? Aqui ao vivo com a Ana Mui Laerte. Ana ganhou 7 prêmios do Grande Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que todo ano dá o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A Ana tinha 14 indicações. Que horas ela volta? Do filme Que Horas Ela Volta e ganhou 7. Então eu vou dar 7 parabéns. Parabéns 1, parabéns 2, parabéns 3, parabéns 4, parabéns 5, parabéns 6, parabéns 7. 7 parabéns. Ana, foi bom ganhar 7 prêmios? Foi uma delícia, né? Depois de quase 2 anos na estrada com esse filme, no Brasil e fora do Brasil. Ana, já estão dizendo assim, O Menino, a Favela e as Tampas de Panela foi o primeiro filme curta que eu vi na vida. Me marcou tanto, vê se eu consigo voltar, tá aqui. Me marcou tanto e naquele momento descobri o que queria fazer da vida. Filmes. Que Olha legal. só, tá vendo? Você foi o Fellini dele. Que legal. Esse Zezé, ele é um filme queridíssimo mesmo, que eu escrevi, o Karl Hamburger dirigiu. Mas agora você falou, ele tem um pouco a ver com a Jéssica também, né? O destino dele também é retraçado ali dentro do que a gente espera, dentro das estereotipias sociais, né? Então, muito obrigada por falar desse filme. É um filme que eu gosto muito. Falou, gente. Então, tudo bem. Estamos parando aqui. Tchau! Tchau, tchau. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. A arte, ela tem uma dimensão política. E eu acho que o cinema talvez seja das artes a que tem mais possibilidades de trabalhar o seu discurso político. Você vê assim... Se você vai fazer história e está tentando ser um pouco mais amplo do que seu umbigo, naturalmente você vai acabar falando de política, né? De ser político. Agora, há alguns filmes, como no caso do Que Horas, que você vai tocar um tema que é realmente separatismo social, aí você acaba tendo um poder político maior, quer dizer, o filme se torna mais político. Agora, também ele teve o nível de popularidade que ele teve, porque além de política, ele também falava de afeto. E ele era uma mãe ali, uma mãe fodida, sustentando uma filha que ela não via, numa contradição social de estar cuidando de um filho de uma outra mulher que ela não era o dela. Então, assim, havia essas duas, né? Tinha o coração e a crítica juntos, e ele se tornou forte por causa disso. Agora, depois da experiência do Que Horas e ver o que pode acontecer com o filme, né? Ainda mais hoje, sem dúvida, com a internet, com os downloads ilegais, então o filme chegou no Xingu, no interior, no Nordeste, eu recebia mensagens, né? Os maiores textos que eu recebi não foram críticos, foram as cartas. Das pessoas que das viram. Das pessoas. Que lindo. Em cada canto do Brasil, em todas as classes sociais. E aí você entende, poxa, se o cinema pode isso, por que eu vou querer menos que isso, né? Tem uma outra coisa que você falou agora aqui também, do filme, e é uma coisa que eu sempre curto no cinema, que é a capacidade que tem um cinema, que eu diria, de arte, e alguns dos seus diretores e alguns dos seus criadores, de juntarem essa arte-mercado. O Que Horas era um filme popular. Eu sempre soube disso. Por quê? Se você estuda minimamente
a estrutura das histórias, do conto maravilhoso ou de qualquer história popular, ele preenche todos os requisitos. Porém, ele não tinha essa cara comercial. É muito difícil para o mercado entender que este filme pode dar ingresso. As pessoas acreditavam que o filme faria muito menos ingresso e que jamais chegaria na classe C. Sabe por quê? Porque não tinha plano e contraplano. Porque tinha uma cena como essa da Regina que durava 2 minutos e meio. Então isso é de arte. Não, mas espera um pouco, mas veja o que está acontecendo. Não é experimental, é humano. E este cinema popular, que é uma categoria que eu chamo de cinema do meio, e isso é no mundo inteiro, na verdade é o cinema que fala do país, é um cinema de humanidade. Ele nem é de experimentação, nem é de comércio. Ele é de homem para homem. Se você olhar, e eu estive lá nos Estados Unidos nessa coisa do Oscar, os 80 países que se inscrevem no Oscar para a categoria de filme estrangeiro são todos filmes assim. É um tipo de filme. Aí acaba sendo os grandes diretores que vão aí. Mas no fundo devia ser um lugar que todo mundo devia querer ir. Ah, pois é, Né? desse lugar que eu queria falar mesmo. E eu vejo o cinema conseguir isso mais do que o teatro e do que outras artes. Quer dizer, juntar a boa arte, e o segredo como você disse, a humanidade e o mercado. Chegar no E fazer que as pessoas vejam, porque você fazer uma arte, boa arte, para poucos, não tem graça, né? É bom você fazer uma boa arte e muita gente consumir, se beneficiar dessa boa arte. Gostei dessa definição que você disse, que é o do meio. Talvez seja... Mas ainda chegar lá, né? Uma coisa é ter o potencial, como o que Horas tinha. Poderia não ter chegado por alguma condição. E chegar também exige mil outras coisas, né? Aí é o destino também do negócio. Por exemplo, tem um filme brasileiro que eu considero que é um filme do meio, que é O Bendito Fruto. Não sei se você assistiu. Que é com o Otávio Augusto e com a Vera Holtz. Otávio. Otávio, Vera Holtz e Zé Gêmeos. Barbosa. E também a Camila Pitanga. É um dos meus filmes favoritos do Brasil. E esse filme não tem o status que eu acho que ele deveria ter. Os grandes números sempre são das porcarias. É isso, sim. Em Pois todos os lugares. Tirando na música, que eu acho que a música, pra mim, é a arte, é a verdadeira arte. Você pega nada, junta com nada e faz alguma coisa. Você sabe que tem uma frase do Borges que diz assim, que toda arte aspira a ser música. Exato. Que é Então, arte. a música chega a milagres. Você tem uma cantora do potencial, do poder da Amy Winehouse virar a Amy Winehouse... É porque realmente a música não tem como enganar. Você ouve aquela voz, essa mulher canta, não tem, não. Ela é estranha, a música é diferente, não importa. Aí isso aí quebra tudo. A música chega no... Realmente, eu concordo com ele. Tem esse lugar. Tem uma última coisa que eu queria te perguntar, que te falar. Você agora é da Academia... como é que ela chama? Academia de Cinema De Artes e Ciências de Hollywood. A Academia de Artes e Ciências de Hollywood. São um dos poucos brasileiros que já tinha, assim, Valtinho Carvalho. Não, todo mundo que concorre passa a pertencer. Né? Fernanda Montenegro, você agora é da Academia. Você foi convidada e é da Academia. Agora você vota. Eu fui convidada junto com 600 pessoas, né? Porque no final do ano passado houve muita... nos Estados Unidos, eu acho que, enfim, o mundo inteiro está acontecendo isso. Então as pessoas querem representatividade. É óbvio que se é um jurado só masculino, os filmes que vão interessar vão ser um filme de soldado. Então tá todo mundo, isso está muito forte lá. Então, no fim do ano passado não teve nenhum negro indicado, também mulher. O meu filme mesmo, que foi um filme que quase entrou, depois se discutiu de que não teria entrado, porque é um filme, não por eu ser diretora mulher, mas pela protagonista ser mulher. Não interessa tanto, porque é óbvio, só tem homem votando, da história de mãe, não, isso é chato. Vamos pegar o de guerra. Então, aí houve essa reação de convidar 600 novas pessoas, das quais 300 mulheres e 300 negros. Então, faz parte de uma nova política de representatividade, enfim, que eu acredito que eles estejam, porque assim... A gente tem, tipo, 20% da mulher. Então, com este número, já aumentou para 23%, sei lá. Talvez em 10 anos se tente chegar no ideal, que é meio a meio, né? Exatamente. Mais importante do que a mulher e o homem é o feminino e o masculino que há dentro da gente, sabe?
Porque eu sou tão masculina e feminina quanto você. Certamente. Mas a mulher do sexo feminino acaba valorizando mais isso. Eu acho que um dos grandes males, e talvez o maior, e a base de todos os outros, seja a desvalorização do feminino que a nossa sociedade pratica diariamente, né? Desvaloriza tudo que é o ouvir, o cuidar, né? Isso não tem valor, né? Isso é grátis, né? Agora, matar, a gente paga, né? Existe uma hipervalorização do masculino que acaba na guerra, né? Na última... E uma hiperdesvalorização do feminino, que, enfim, o meu filme também é sobre isso, né? E esse equilíbrio, eu acho que o dia que a gente chegar, não vai mais fazer diferença se eu sou homem, se eu sou mulher, a gente vai chegar no momento de poder se respeitar, né? Tanto que, e aí, no seu filme seguinte, você colocou essa questão bem forte, como protagonismo, né? A gente está falando aqui da academia, isso aqui é o meu tablet. Eu boto umas coisas aqui e não consulto nunca. Aí depois digo assim, botei aqui uma pergunta incrível e tal, e não fiz. Um pouco a gente falou aqui de você na academia. Tem uma coisa, o cinema já é uma globalização em si. Marlon Brando é um ator que todo mundo conhece. Humphrey Bogart. Cinema, né? Cinemas. Ava Gardner. E aí, então, o cinema é em si uma globalização. Mas, nesse momento, está se processando outro tipo de globalização. Não mais a globalização de mostrar um elenco universal, mas a globalização de cineastas que transitam, que fazem filmes, coproduções. Mas, enfim, essa internacionalização que tem, com as coproduções... Existem vários graus disso aí. Coproduções, que é um pouquinho de dinheiro aqui e acolá, isso existe muito. Inclusive, tem fundos, né, na França, na Espanha e tal, que dá 50 mil euros. Agora, o diretor ir filmar, né, em Hollywood, que é onde se manda mesmo o filme para o mundo, aí, se você vai para lá, como, por exemplo, o Inarritu, que era um grande diretor mexicano, ele se transformou num diretor americano. Ele já não tem uma diferença, perde sabor, né? Agora, outros grandes diretores, como Almodóvar, por exemplo, não vai. Só que ele se associa, dão dinheiro para ele. Ele passa a ser da Sony Classics. Então, a Sony põe dinheiro no filme dele. Do Almodóvar. Bota para ele todo o poderio que tem para divulgar o filme. Mas ele não sai da Espanha. Porque se ele sabe que se ele sair da Espanha, ele não é mais o Almodóvar. Ele perde a alma, né? Agora, essa colaboratividade que está tendo um pouco recente até entre Uruguai, Argentina, Chile, muito fotógrafo, né? Tem alguns outros também, tem um chileno, o próprio Charlone, que é uruguai, mas ele já estava há mais tempo. Aí, tá vendo, outro dia eu estava também no festival, encontrei a menina diretora de arte do Abraço da Serpente, uma colombiana, me dá seu telefone, sabe? Pô, que legal. É legal. Essa integração. A gente brasileira é muito virada de costas, né? A gente tem a desculpa da língua, né? Mas a gente tem, em compensação, o território. A gente está perto de quantos países, a gente faz fronteira com quantos. Tinha que derrubar esse muro. Pelo menos eu acho que no cinema está começando. Está começando, acho que sim. Eles têm muito a ensinar pra gente. Por exemplo, os argentinos, né? Eles têm uma tradição de literatura, eles leem muito, eles são muito mais... Você chega num debate numa universidade na Argentina ou em São Paulo, em Buenos Aires, é outro nível, assim, é muito louco. Eles realmente leem mais. A educação lá é nitidamente melhor, né? E o cinema deles é ligado a uma ideia de cinema clássico. O brasileiro, ele é muito influenciado pela televisão. O grosso do cinema. Claro, não o de arte e tal. Há uma influência direta do close, contraplano. Sabe, parece que no Brasil, para filmar, você tem que fazer 18 planos, né, para mostrar uma coisa, né? Isso é uma influência da TV. E eles não têm essa influência. Então, eles chegam aqui, todos os fotógrafos, eles têm um parque de luz menor, eles são mais humildes, mas também são mais... Não digo todos, claro, não vou generalizar, existem excelentes fotógrafos aqui e lá e tal, mas pelo menos o cinema argentino e uruguaio, ele vem mais de uma tradição de pobreza e de conceito, e de basear a riqueza no conceito, do que aqui, que às vezes se confunde com essa estética da novela mesmo. Mas lá, também essa coisa que você falou, e que tem toda razão, a coisa da literatura.
as pessoas circulam muito entre essas áreas. Tem um filme do Babenco, que é do Alan Pauls, que é um puta romancista, escritor argentino. O Babenco, por exemplo, é uma prova disso, né? A capacidade, assim, a clareza da direção dele, né? Eu achei o último filme dele muito bem filmado, o Meu Amigo Hindu, né? Aí encontrei o Maurinho, que é o fotógrafo, falei, nossa, Maurinho, parabéns. Babenco, incrível como ele filma bem, né? Eu falei, parabéns pra você também. Ele falou, não, tem uma unidade. Aí ele falou, não, isso aí é ele. Você sabe que o filme inteiro era uma lente só. Sabe, aquele cara que fala, não, com uma lente eu vou chegar num lugar. E usa uma lente um filme inteiro. E ninguém vai reparar que é uma lente, mas tem uma coisa de mestre. Aí ele me contou esse segredo, mas... Enfim, Babenco era outro cara, entendia muito, né? Incrível. Salve, Babenco. Salve, Babenco. Querido Babenco. Mas olha só, e aí agora, fim, só para te dizer assim, eu estou festejando, celebrando, ou tematizando essa temporada de 7 programas, 500 anos do livro Utopia, do Thomas Moros. Então, Utopia é uma presença aqui é uma questão. Sempre, então, né? O que você acha de cinema e utopia? A arte e utopia? Eu acho que a arte chega na utopia mais rápido do que a realidade. Ótimo. Ana, brigadíssima. Obrigada a você. Querida. Vamos subir aqui. Vamos subir. Seu elefante. A mulher mais alta do mundo.